Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia com mais um conteúdo para vocês, hein? Hoje nós vamos falar sobre o Canadá. Na verdade, galera, eu já tenho um vídeo aqui sobre o Canadá, né? Os aspectos naturais. Aí agora, esse segundo vídeo sobre o Canadá vai falar dos aspectos políticos, econômicos e demográficos. Legal? Vamos juntos! Em relação à economia canadense, ele possui um PIB de 1,81 trilhão. O que significa o PIB, galera? É o Produto Interno Bruto, é aquilo que é medido a partir de toda a riqueza do país. E aí, galera, olha como o valor está lá em cima, né? É muita produção. Já a sua renda per capita, né? Ou seja, aquela renda que é dividida, né, pelo total de população, é de 48 mil dólares. Galera, esses dados, eles mostram para a gente que o Canadá é um dos países mais ricos que a gente vai ter aí no mundo. E aí, lógico que esse bom desenvolvimento aí econômico se deve ao setor terciário, né, que é aquele setor ligado ao comércio e serviços, tá? Nós já vimos num vídeo anterior que o território canadense possui importantes jazidas de recursos minerais metálicos, né? E que todos esses minerais eram exportados para o Reino Unido. Sendo que chegou no século XX, o Canadá começou a observar que era fundamental promover e desenvolver setores industriais, atividades industriais dentro do seu território. E aí foi criado o Vale de São Lourenço. Tá? Bom, outro ponto se refere ao setor agropecuário. Ainda que o setor agropecuário tenha uma participação mínima no PIB, ele é bem desenvolvido. Ainda que o território canadense enfrente alguns desafios com a implementação do setor agropecuário, devido ao seu clima rigoroso, né, de inverno e tudo mais, a gente tem aí um setor agropecuário que é moderno. É aquilo que a gente vai chamar de agricultura moderna, né? Utilização de tecnologias, de maquinários, sementes geneticamente modificadas. E aí tem o destaque para um produto primário, que é o trigo. A relação do Canadá com os Estados Unidos, ela é de dependência econômica. Ainda que o Canadá seja um país industrializado, ainda que o Canadá seja um país, né, considerado como rico, desenvolvido e tudo mais, ele não tem uma autonomia. Né? O Canadá ele tem uma dependência dos Estados Unidos. Só para te dar um exemplo, as indústrias automobilísticas. Né? As indústrias automobilísticas que estão no território canadense são indústrias americanas, mais especificamente indústrias dos Estados Unidos, em que encontram ali no Canadá uma mão de obra que é um pouco mais barata, né? Encontram ali no Canadá algumas vantagens de se estarem localizadas ali. Porém, a gente não vai ter indústria automobilística canadense. Tá? Então, isso já vai mostrar para a gente essa grande relação de dependência com os Estados Unidos. Outro ponto se refere a um bloco econômico, né, que é o NAFTA. Acordo de Livre Comércio para a América do Norte. A gente vai ter aí o Canadá, os Estados Unidos e o México compondo este bloco econômico que foi criado ali em 1992. Esse bloco econômico, galera, com esses três países, eles têm o objetivo de fortalecer a sua economia, eles têm o objetivo de promover uma área de livre comércio, ok? Sendo que existem alguns desafios, né, para a integração econômica deste bloco, como, por exemplo, o México. Né? A economia mexicana ela não se equipara à economia dos Estados Unidos e do Canadá também. Então, algumas disparidades econômicas fizeram com que os países revissem, né, esse acordo de livre comércio para a América do Norte. E aí foi estabelecido um novo acordo, chamado de TMEC, né? Que seria aí um Tratado México, Estados Unidos e Canadá, justamente para rever toda essa norma, essas regras, né, do NAFTA. Sobre a estrutura demográfica do Canadá, vai apresentar 37,8 milhões de habitantes, com uma taxa de crescimento de 1,1, ou seja, cada casal ele gera ali apenas um filho. E essa baixa taxa de crescimento vai impactar diretamente na redução das taxas de natalidade. Tá? A grande característica do Canadá, galera, é ter uma estabilidade demográfica. O que significa essa estabilidade demográfica? Né? Significa exatamente que o número de idosos é o mesmo número
número de jovens, né? E que, por sua vez, a gente tem algumas tendências, né, demográficas para este país. Vamos lá. Primeiro, já vimos que a taxa de crescimento é baixa, né? Isso vai impactar diretamente na redução das taxas de natalidade e que, por sua vez, vai reduzir o número de jovens, né? Crianças e tudo mais. Se a gente for observar essa pirâmide etária que eu coloquei para vocês, a gente consegue enxergar isso, né? A classe de jovens, de criança, elas estão aonde? Estão na base, né? Embaixo desta pirâmide etária. No corpo dessa pirâmide etária, a gente tem a classe adulta. E aí observem como essa classe adulta ela é até maior, né? Na verdade, ela é um pouquinho maior. Então, isso significa que, atualmente, a gente tem aí um bom desenvolvimento de classe adulta. Já a classe idosa está lá no topo deste gráfico, né? E aí observem que eu tenho uma tendência de aumentar a classe desses idosos, justamente porque os adultos hoje serão os idosos amanhã, e que, por sua vez, os jovens hoje serão os adultos de amanhã, sendo que, repara, a nossa taxa de natalidade está baixa. Então, lá na frente, a taxa de adultos será o quê? Menor também, tá? Mas hoje, o Canadá ele apresenta essa estabilidade demográfica, né? O mesmo número de idosos é o mesmo número de crianças, de jovens, né? Claro que o avanço tecnológico permitiu um aumento na expectativa de vida, né? Então, isso vai favorecer a gente ter uma classe de idosos, né, de população idosa maior dentro do território, tá? Bom, 81% da população canadense vive em áreas urbanas, né? O IDH do Canadá é de 0,92. O IDH é aquele índice de desenvolvimento humano, né, que é medido de 0 a 1, mais próximo de 0 ruim, mais próximo de 1 bom. Então, o Canadá ele tem um excelente desenvolvimento humano, né? Já a sua religião, ela é predominantemente cristã. 40% aí é composto de católicos e 20% de protestantes. A distribuição populacional e a densidade demográfica do Canadá. Vamos lá. Se a gente observar o mapa, a gente está vendo o mapa aí do Canadá, legal? A gente já consegue identificar o seguinte, que a população canadense ela é mal distribuída, né? A gente tem algumas regiões, mais especificamente no Sudeste, a gente tem uma grande concentração de população no Sudeste, né? Isso significa dizer que o Sudeste do Canadá é uma região que apresenta uma elevada densidade demográfica. Agora vamos lá. O que interessa aqui para a gente, galera, é entender o porquê que a gente tem essa população concentrada a sudeste, né? Sobretudo aí nessa porção ao sul do Canadá também. Primeiro, galera, no norte, a gente vai ter o quê? Um clima completamente rigoroso, um clima completamente com temperaturas negativas. Então, isso vai dificultar muito a ocupação humana, o desenvolvimento da agricultura. Então, isso vai favorecer que naquela região a gente não tenha uma densidade demográfica, tá? Se você observar, grande parte da população está se concentrando no Sudeste e está se concentrando na fronteira com os Estados Unidos. Por isso que a gente vai ter aí exatamente uma grande concentração na fronteira. Lembrando, né, nós vimos que o Canadá ele tem uma grande dependência econômica com os Estados Unidos. Então, isso vai explicar o porquê dessa distribuição populacional no território canadense. E aí, mais especificamente a Sudeste, que foi onde a gente falou que apresenta a maior densidade demográfica, isso vai se explicar também pela região dos Grandes Lagos, que é aquela região que a gente tem ali, que é fundamental para escoamento de mercadorias, de produtos, né? Então, vocês precisam se atentar a estes fatores para explicar essa distribuição populacional, ok? Bom, o Canadá ele tem uma característica interessante, que é apresentar essa dupla colonização, né? A gente já viu que o Canadá é um país anglo-saxônico, foi colonizado pelos povos saxônicos, né? Os britânicos, mas os franceses também tiveram uma grande participação na colonização canadense. Então, por isso que o idioma oficial do Canadá, né, é o inglês, mas também o francês, né? E aí, onde que os franceses estão situados no território canadense? Na província de Quebec. Tem uma importante cidade ali, né, que é a cidade de Montreal. Tá?
Atualmente, né, a gente já vem verificando aí alguns movimentos nacionalistas que buscam a emancipação dessa província de Quebec, né? Essa província de Quebec nada mais é do que uma região onde você concentra grandes descendentes de franceses e que eles querem se emancipar do Canadá, justamente porque tem uma cultura própria, um idioma próprio, né? Mas que até hoje isso não foi para frente. A gente vai encontrar também os povos autoctones. Os povos autoctônicos são os povos indígenas, né? Que são aqueles povos nativos que existem dentro do território canadense. Tá? Além disso, a gente vai verificar aí, devido a uma exploração de recursos minerais, duas novas regiões sendo criadas. A região de Nunavut e a região de Wukon, né? Essas duas regiões elas foram criadas exatamente com o objetivo de fortalecer a economia, de propiciar uma exploração de recursos minerais. A de Nunavut está localizada a leste, né? E a de Yukon ela está localizada a oeste. O que é legal é o seguinte, elas são regiões autônomas, têm as suas próprias legislações, né, e tudo mais, mas que elas estão diretamente ligadas ao governo canadense. Tá? Então, assim, ela não é uma cidade. Tá? É quase, vamos se a gente for comparar assim com um estado. Elas são dois estados, né? Mas que elas obedecem diretamente ao governo do Canadá. Bom, galera, eu vou finalizando por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.